Amém. Está sendo gravado esse estudo para compartilhar ou não? Fiz a pergunta ali. Tá sim, Giovanni. Tá bom, sim. Obrigado. Tá sim. Depois a gente compartilha o link do YouTube aí no grupo, tá bom? Tem a palavra, Sérgio. Tá, obrigado, Avaí. Obrigado por sua intercessão, irmão Giovanni. Até porque eu tenho certeza, Giovanni, que você tem orado muito pelos grupos, né? E ora bastante, né? Eu sei que não é esse seu trabalho especial de divulgar, vem acompanhado de outras bênçãos aí, né? A gente não pode esquecer disso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, irmãos e irmãs. Nós encerramos na semana passada uma série, né, de 7 lições sobre a segunda vinda de Jesus, e foi muito edificante para todos nós. E motivado por isso, né, por esse tema, por essa verdade, é que alguns irmãos conversando comigo e unimos as ideias e chegamos à decisão de que nada melhor do que falarmos mais uma vez, e a vontade de Jesus é que se fale muito sobre evangelizar, né? Sobre levar o evangelho a outras pessoas. E esse é o assunto principal da igreja, é a missão mais importante da igreja. Nossa missão individual é nos salvarmos, mantermos a nossa fidelidade, a nossa perseverança. E a perseverança, ela sempre vem acompanhada de arrependimento. Um dos pontos mais importantes de ser perseverante é estar pronto para se arrepender. É você estar ligado com o que você faz. É você prestar atenção no que você faz. Isso é andar na luz. É isso que o nosso irmão João escreveu numa das suas cartas, né? Na verdade, na sua primeira carta. Ele nos ensina a andarmos na luz. E andar na luz é andar sabendo o que você está fazendo de certo e de errado. Andar na luz, necessariamente, não é não falhar, mas enxergar as suas falhas, se arrepender. Então, esse é o nosso trabalho individual, não é? Mantemos a nossa fidelidade, mantemos a nossa confiança em Cristo e buscamos arrependimento constante. O apóstolo Paulo nos ensina que a perfeição que Deus nos dá, né, a perfeição que Deus proporciona para nós, tem a ver com ensino da palavra, correção, repreensão, e colocarmos esse ensinamento no dia a dia em nossas vidas. Isso é a perfeição diante de Deus. Quando somos capazes, né? Aliás, quando somos humildes para aprender, humildes também para reconhecer que estamos errados, humildes para sermos repreendidos por aqueles que nos amam. Há arrependimento que é provocado por nossa própria consciência, né, diante de Deus, por conhecimento da verdade. Mas, muitas vezes, um irmão ou uma irmã espiritual é que chega a nós nos alertando de algum erro nosso. E a gente tem que ser humilde para aceitar isso, né? E essa é a nossa vida cristã. Porém, a nossa principal missão, no entanto, é pregar o evangelho. Essa série, chamada Pescadores de Homens, né, ela iniciará com 7 encontros nossos, que vamos falar especialmente de pregar aos nossos familiares, né? A importância de você se preparar cada dia mais para falar do evangelho que nós procuramos seguir às pessoas que nós amamos facilmente. Nossa família é aquela que nos aborrece muitas vezes. Muitas vezes nós aborrecemos. O cristão tem que tomar muito cuidado, né, para não aborrecer tanto a família, né? Mas a família, muitas vezes, é o ponto mais forte, mais difícil de você ser cristão. Feliz, né, aquele irmão ou irmã que não encontra essa dificuldade na sua casa. Mas a grande parte dos irmãos encontra dificuldade. E Jesus, sabendo disso, nos afirmou, né, num dos seus evangelhos, de que a nossa luta
né, os nossos principais inimigos são os da própria casa. Mas é aí que mora a importância de nossos esforços. Nos empenharmos ainda mais para alcançarmos aqueles que mais nos conhecem. E o primeiro tema hoje, desses 7 encontros de evangelismo para a família, depois combinando aí com o irmão Avair, com outros irmãos que são responsáveis por esse grupo, a gente vai combinar se vamos falar sobre evangelismo aos amigos, ou se vamos falar para o evangelismo aos desconhecidos, evangelismo provavelmente no ambiente de trabalho, mas nesses próximos 7 encontros vamos falar especialmente sobre a família. E eu estou motivado porque tem muitas pessoas da minha família que ainda não professam a fé em Jesus Cristo. Alguns deles, no meu caso, né, minha família, grande parte dos meus familiares, já tem um entendimento da Bíblia. Já desenvolveram algum tipo de crença. Muitos deles fazem parte de alguns grupos religiosos, né? E não é muito fácil para mim lidar com as diferenças de doutrina, não é muito fácil lidar com familiares que, do fundo do meu coração, eu gostaria muito que estivessem unidos comigo na fé cristã. Porque Jesus afirmou algo que é muito importante, que toda casa dividida contra si mesma perecerá. Então, esse é o nosso alvo, sabe, irmãos? É fazer com que a família abunde em graça, transborde em graça. E o nosso alvo aqui, nesses 7 encontros, irmãos, espero que seja o seu objetivo também, é estarmos juntos, unidos. Porque o que Jesus falou é muito sério. A gente não quer uma casa uma família que vai perecer, uma família em que há confusão. Se não deve existir confusão entre os nossos irmãos na igreja, que tem muita gente estranha, quantas pessoas que são estranhas a mim aqui hoje, que eu não conheço pessoalmente, e que alguns que estão aqui hoje, talvez eu nunca vi, é a primeira vez que esteja vendo e conhecendo. Então, se para nós na igreja, Jesus nos ensina, e até mesmo em forma de mandamento nos obriga, né? Diz que nós temos que obedecer, e essa obediência é amar os nossos irmãos, tolerar os nossos irmãos. Então, desafio grande para nós é com que a nossa família esteja assim também. Então, é muito importante, irmãos, que a gente preste bastante atenção nestas nossas 7 conversas sobre pregando o evangelho aos nossos familiares. Porque isso é uma dificuldade minha, é uma dificuldade sua, é uma dificuldade da igreja. E nós precisamos vencer isso com Cristo Jesus. Bom, irmãos, eu pedi a alguns irmãos que me encaminhassem alguns dos seus familiares aqui para a gente estar orando, né? O irmão Joselito, ele me mandou uma lista gigante aqui. Eu sei que um é sua esposa, mas ele me deu tantos nomes aqui que eu fiquei preocupado se tudo isso são irmãos na carne dele. Depois eu vou procurar saber. Tem o namorado, né, das filhas dele, que é o Vitor, o Gustavo. E todos aqueles outros irmãos que me encaminharam a lista, eu abri aqui, né, na minha agenda uma lista de oração para orar constantemente. Vamos nos preparar aqui, vamos orar, buscar sabedoria aqui, mas depois desse encontro, vamos ganhar um tempo de oração diário por essas pessoas da sua família. E farei isso aqui com a minha família também. Tá bom? Bom, irmãos, para nossa introdução hoje, né, tudo que falarmos aqui terá a ver com a frase: o que os nossos familiares pensam de nós? Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer. Não quero, irmãos, considerar aqui que o mundo será injusto. Muitas vezes a nossa própria família será injusta conosco. Muitas vezes seremos cobrados por nossos familiares coisas que nós não temos culpa. Muitas acusações vêm da nossa própria família de forma injusta. Às vezes, os nossos próprios familiares, aqueles que são do nosso sangue, tendem a nos criticar, mesmo estando certos.
Mas eu não quero considerar isso, irmãos, porque acima das críticas justas ou injustas, acima de todo o preconceito que muitos familiares têm dos cristãos, nós ainda assim precisamos estar preparados para pregar para eles. Ainda assim, eles são alvo e devem ser alvo das nossas orações, da nossa diligência em orar, jejuar, clamar a Deus pelas almas deles. Tá certo, irmãos? Então não vamos esquecer disso. Bom, então tudo que falamos aqui hoje será isso. O que eles pensam de nós? E eu vou ponderar alguns pontos aqui e trazer para conhecimento dos irmãos, e eu tenho certeza que com os comentários e perguntas esse nosso encontro será muito importante, será rico para essa nossa missão tão importante que é pregar para os de casa, tá bom? A palavra-chave sempre será evangelismo, não é? Evangelismo. E evangelismo, ele tem a ver com 4 tópicos muito importantes, irmãos. Quando se pensa em evangelismo, qual é o ponto mais importante do evangelismo? Para que eu e você evangelizemos os nossos familiares. Então, eu coloquei aqui 4 pontos importantes sobre isso. Não é? O que evangelismo tem a ver? Não é? O que está envolvido no evangelismo? Em primeiro lugar, acima de tudo, é quando Deus quer alguém. Antes que você coloque no seu coração, antes mesmo que você ore por alguém, acredite, Deus quer esta pessoa. É desejo de Deus que as pessoas se arrependam e cheguem ao Evangelho. É desejo de Deus. Então, eu já vou dar a palavra, irmão. O irmão Avair, aí pode me ajudando, os irmãos que levantarem a mão, tá? Porque eu estou numa tela pequena do meu celular, então eu não consigo ver todos os irmãos. Já vou lhe dar a palavra, irmão Valdevino. Então, assim, mas só para a gente fechar esse primeiro pensamento. Evangelismo tem a ver, antes de qualquer coisa, antes da nossa preparação, antes do nosso amor pelos nossos familiares, antes disso tem o desejo de Deus. É desejo de Deus que fulano, ciclano da minha família que esteja no seu reino. Então, acredite nisso antes de qualquer coisa. É desejo de Deus. Jamais pense que vai ter o tempo certo para essa pessoa aceitar o evangelho. Nós jogamos essa frase, mas ela se torna muito perigosa. Não duvide, o Senhor quer hoje o arrependimento. O Senhor quer hoje os nossos familiares. Então, antes de mais nada, acredite nisso. Deus quer estas pessoas que você ama no reino de Deus hoje. E antes de falarmos do segundo ponto, irmão José Valdevino, por favor, pode falar. Eu vou pedir que eu tenho que sair. Hoje é aniversário da esposa, 66 anos, e nós vamos ter que sair para comemorar. E o pessoal meu chegaram aqui, por isso que eu fechei a câmera, e agora eu estou explicando que eu estou saindo sem avisar, tá? Vocês, desculpa por eu ter entrado e ter que sair, tá bom, irmãos? Um abraço, irmão. Comemore bastante, abrace muito, beije muito sua esposa e dê um abraço nos seus familiares por nós. Você está fazendo a coisa certa. Nós teremos juntos outras vezes, viu, irmão? Mas hoje a prioridade é aí a sua casa, a sua família. Vai com Deus. Obrigado. Depois eu te mando a gravação, Valdevino, tá? Te mando depois a gravação, assim que receber. Tá bom, obrigado, hein? Deus abençoe você. Obrigado, irmão. Obrigado por essa educação sua. Bom, e nada mais importante, irmão, do que você ter essa primeira certeza. Deus quer essa pessoa. Em segundo lugar, evangelismo tem a ver com sua experiência. A sua experiência com Cristo. Para pregar o evangelho, para você que se pergunta, mas eu não sei pregar, como que é pregar? Eu tenho dificuldade. Então pense nessas duas coisas em primeiro lugar. Já é vontade de Deus. Então, acredite nisso. Antes de você dar suas desculpas, que muitas delas, às vezes, são pertinentes, mas não esqueça, Deus quer evangelizar aquela pessoa. Segundo lugar, evangelismo tem a ver com sua experiência.
a experiência que tem com Cristo, ela será muito importante na hora de evangelizar. A sua experiência. Jesus, depois de tantas experiências com seus seguidores, os primeiros, os apóstolos, Jesus os encaminhou o evangelho em cima daqueles que eles tinham experiência com Jesus. O que eles ouviram de Jesus? O que Jesus falou que tocou no coração deles? Né? O que Jesus mostrou, transformou a vida deles, a minha vida e a sua vida também. Então, em segundo lugar, é a sua experiência. Sua experiência. Não com a experiência do irmão Edivaldo, não com a experiência do Paulo, não com a experiência da Betânia, mas com a sua experiência. Então, procure falar da sua experiência, lembrando que nem todo mundo gosta de ouvir muitas histórias. Mas se houver interesse da outra pessoa da sua família, se tiver um bom momento para que essa pessoa queira ouvir da tua experiência, melhor ainda quando as pessoas perguntam, mas por que você se tornou cristã? Então aproveite essa oportunidade e o interesse da outra pessoa para você contar da sua experiência com Cristo, tá certo? Não tenta empurrar sua história e a sua experiência para as pessoas que não estão com paciência para ouvir, não querem ouvir e nem perguntaram da sua experiência. Sempre preste bastante atenção nisso, tá certo? Se houver espaço e interesse das outras pessoas, fale da sua experiência. Em terceiro lugar, evangelismo tem a ver com obediência. Em terceiro lugar, evangelismo tem a ver com obediência. Esses 4 pontos são iniciais para a gente introduzir os nossos estudos sobre pescadores de homens, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou entrar em detalhes mais importantes sobre nossa família e a melhor maneira da gente estar levando o evangelho para essas pessoas que amamos tanto. Então, vamos lá. Então, em terceiro lugar, evangelismo tem a ver com obediência. Se você não considera evangelismo como uma ordenança de Jesus ou algo em que você precisa obedecer, este é o momento. Então, evangelismo tem a ver com obediência a Jesus. Porque Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. E esse amor, na palavra amor, ela tem muito mais a ver com oferecer, servir, do que com uma emoção. Tá certo? A emoção é um outro tipo de sentimento, é um outro tipo de posicionamento que você pode ter. Mas o amor com o qual Jesus nos ordenou que amássemos ao próximo e a ele, é o amor que tem a ver com serviço. É servir alguém naquilo que a pessoa precisa. E ninguém precisa mais, né? E o que o ser humano mais precisa é de salvação. Não há necessidade maior humana do que essa. Mesmo que a pessoa pareça que tem tudo, mesmo que a pessoa seja aquela pessoa dura de coração, que não quer ouvir nada, duvide da dúvida dos outros. Duvide da negação das pessoas, só não duvide de Deus. E Deus plantou em todo ser humano o desejo ardente de se voltar para o Pai. Todo ser humano, por mais ignorante, mais bruto, mais estúpido, mais descrente que você possa conhecer, ele tem dentro dele a chama do Espírito que Deus colocou nele. Um Espírito que já esteve nas mãos de Deus. Antes desse Espírito habitar essa forma humana, do qual nós estamos hoje vestidos, Deus criou esse Espírito lá no céu. Ele criou esse Espírito e colocou ele no corpo. Então, todo ser humano, ele é dotado de corpo, de alma, de espírito. E a ligação entre os seres humanos e o mundo espiritual e o mundo da eternidade é no espírito, é dentro dele. É quem a pessoa é. É a parte mais íntima do ser humano. Irmãos, eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho no Carandiru, né? O antigo presídio de São Paulo, há muitos anos. Eu encontrei pessoas cujo caráter
cuja índole era muito ruim. Pessoas que fizeram coisas muito ruins para os outros. Mas sempre vi, em algum momento ou em outro, o brilho no olhar das pessoas quando se falava do amor de Deus. Alguns recusam semanas, mas nunca sempre, nunca para sempre. Duvide da incredulidade das pessoas. Isso é muito importante. Então, evangelismo tem a ver com obediência. Então, obedecer a Deus, de pregar o evangelho, de levar a salvação às outras pessoas, a falar de Jesus às outras pessoas, acredite, é o que as pessoas mais necessitam. É a maior prova de amor que você pode dar a alguém, é levar o evangelho até ela. E vamos falar sobre maneira oportuna, sobre sabedoria, forma, melhor forma. Mas não esqueça isso. Em terceiro lugar, obediência. E em quarto lugar, evangelismo tem a ver com exemplo. Mas e aí sim é que tem muito a ver com a família. Quando eu penso que esses 3 primeiros pontos que eu coloquei tem tudo a ver com evangelismo, é para todo mundo, pessoas desconhecidas, pessoas que você cruza no trânsito, no ônibus, no shopping center, num ambiente de trabalho, numa viagem, no pedágio, aquela pessoa do atendimento do pedágio. Então, todas as pessoas do mundo têm a ver com esses 3 primeiros pontos, né, que tem a ver com o evangelismo, que é desejo de Deus, que é experiência, você pode falar da sua experiência com Jesus. Evangelismo também tem a ver com obediência, mas esse quarto ponto, ele tem muito a ver com a família, que evangelismo tem muito a ver com exemplo. Uma pessoa de fora pode nos reconhecer como seres exemplares. As pessoas do mundo, as pessoas que eu atendo na minha loja, as pessoas... Desculpa, eu não entendi, eu não entendi. Desculpa, Sandra? Eu não entendi a palavra. Um quarto. É que tem um microfone aberto, tá dando interferência. Eu devolvo de volta. Aberto aí, fecha, por favor. Só repete o quarto. O quarto, Sandra, é exemplo. Ah, tá. Obrigada. Exemplo. Obrigada. Desculpe. Não, por favor, Sandra, faz isso mesmo, tá? Interrompa mesmo se não ouviu. Olha, então, assim, os 3 primeiros tópicos têm a ver com todo mundo, mas o quarto, ele é mais exigido na família, que é o nosso exemplo. Né? A família, ela vê o seu exemplo, porque ela está com você todos os dias, o tempo todo. Você faz parte dos grupos de família, até aqueles familiares que moram lá em Pernambuco, né? Como eu tenho familiares espalhados em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Estados Unidos, São Paulo, interior de São Paulo, mas todo mundo escuta uns dos outros. Então, o exemplo tem a ver com o cristianismo dentro de casa, mais do que com qualquer outro. Tá certo, irmãos? E a gente vai trabalhar nisso. Então, só para fechar a ideia de evangelismo, primeiro, e que é essencial, Deus quer. Né? Entenda que Deus quer aquela pessoa. Então, vai na fé que Deus quer aquela pessoa tanto quanto você. E Deus já está trabalhando na vida daquela pessoa de uma forma ou de outra. Não pense que é só você que existe no mundo e que todo mundo existe por causa de você, né? Esse egocentrismo não pode existir na vida cristã. Existem milhares e milhares de vidas igual a sua, pessoas que se importam, que têm suas dores, que têm suas preocupações, que têm suas necessidades. E Deus está cuidando de cada vida de forma muito individual. Deus cuida do planeta todo, Deus cuida de uma nação toda, Deus cuida de uma cidade toda, mas Deus cuida de uma família toda, mas Deus cuida principalmente do ser, do indivíduo. E Deus quer aquela pessoa. Quando você pensar em alguém, a primeira coisa que tem que vir na sua mente, Deus também quer ela. Então, eu não estou sozinho nesse desejo de levar aquela pessoa. Né? Eu gosto muito daquela frase simplória que eu ouvia desde criança. Não é? Antes de falar de Deus para alguém, fale desse alguém para Deus. Eu gosto disso. Simples, mas representa uma grande verdade. Em segundo lugar, só para reforçar, nossa experiência conta muito, irmãos. Aquilo que você vive com Cristo, se houver interesse, abertura dos nossos familiares,
né? Fale da sua experiência com Cristo, né? Cuidado para você não tentar empurrar algo que a pessoa não quer ouvir. Eu sou, por perfil comportamental, um contador de histórias. Tudo que eu vou explicar, eu gosto de contextualizar. Tem muita gente com perfil assim. Tem pessoas mais reservadas, né? Agora, não tente obrigar uma pessoa a ouvir a sua história. Alguns isso pode parecer irritante, inconveniente, tá certo? Preste sempre atenção no outro. Seja o outro que governe a sua ação, tá certo? Não vamos ser inconvenientes na hora de pregar o evangelho. Irmãos, quando Paulo disse, prega o evangelho, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, é uma carta escrita para cristãos. Na igreja do Senhor Jesus, tem que falar mesmo. O irmão querendo ou não querendo. Seja oportuno. Vamos falar e pregar para os nossos irmãos. Mas em se tratando das pessoas de fora, aqueles que não fazem parte da igreja, é muito cuidado para não ser inconveniente e afastar ainda mais as pessoas de você. Nada melhor do que o cristão que é o tempero, que é o sal, né? Que não é só o sal, não somente no sentido de proteger contra o alimento da contaminação, mas também aquele que dá sabor, que a gente seja o bom perfume de Cristo nesse mundo, tá? Então vamos sempre prestar atenção nisso. Isso é uma forma de amor, de carinho, de atenção. Obediência, né, como eu falei agora há pouco, e por fim, exemplo. E o nosso estudo a partir de agora será em cima dessa questão de exemplo, tá bom? Eu quero só fazer uma leitura breve aqui de um texto que eu achei do irmão Max Lucado, num dos livros de reflexão dele, né? Ele diz algo bem importante aqui assim, presta atenção, irmãos, nestes personagens que tiveram que pregar o evangelho para sua família, que foram grandes pregadores do evangelho, mas que eles estavam apenas obedecendo uma informação muito importante de Deus, que Deus queria aquelas pessoas. Olha só o que o texto diz aqui. Queda no jardim, dilúvio, recomeço, patriarcas, homens libertadores, profetas. Uma frase. Abraão, você será pai de uma nação. E Abraão, diga às pessoas que eu as amo. Moisés, você libertará meu povo. E, Moisés, diga às pessoas que eu as amo. Josué, você libertará os escolhidos. E Josué, diga às pessoas que eu as amo. Davi, você reinará sobre o povo. E Davi, diga às pessoas que eu os amo. Muito legal, eu gostei dessa passagem, porque ela fala pessoas que tiveram papéis tão significativos na história de Israel. Eles tinham o papel deles, mas a obrigação deles no papel que eles tinham era dizer para as pessoas que Deus as ama. Essa é uma frase que é uma brasa viva na cabeça das pessoas. Vai queimando o juízo das pessoas. E acredite, o Espírito de Deus confirma com o Espírito das pessoas que eles serão filhos de Deus. Assim como já confirmou em nós. Tá certo? Muito bem, irmãos. Terminada essa leitura e essa reflexão inicial, eu quero dizer 3 pontos hoje para a gente. O primeiro, não faça isso. Se você quer pregar para os teus familiares, e a gente tem 7 encontros para falar bastante coisa sobre isso, eu quero dizer o primeiro, tá certo? Eu vou dizer algumas coisas que, no meu ponto de vista, irmãos, e baseado no que eu aprendo de Jesus e leio sobre Jesus e o seu exemplo, não faça isso. Tá certo? Não faça isso. Vamos lá. Romanos 14, 22. Vou pedir que o irmão leia para a gente aí, por favor. Romanos 14, 22. Há uma grande diferença, irmãos. Quem achou aí, por favor, pode abrir o microfone. Há uma grande diferença em eu me sentir um cristão seguro, que tem certeza da minha salvação, certeza que eu estou seguindo no caminho certo, que eu tenho certeza da verdade que eu sigo e obedeço, tá certo? Que eu vou para o céu. Uma grande diferença dessa segurança para você fazer algumas coisas que só afastam as pessoas. Quem achou, pode ler para a gente, por favor. Romanos 14, 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas,
que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Tá fechado o seu áudio, Sérgio. Desculpe. Então, há uma grande diferença, né, naquilo que você crê e tem que respeitar muito o que as pessoas querem. Naquilo que você crê, muito cuidado para você que a sua consciência não doa naquilo que você diz que acredita, tá certo? Esse é um princípio muito importante, fundamental. E quando nós estamos falando com outras pessoas, a gente não pode esquecer que essas pessoas também têm uma fé. Elas também desenvolvem algum tipo de crença. E se você quer ofender uma pessoa, mexe com a fé dela. Entende? Mexe com a fé dela. Ela vai fechar a Bíblia e não vai dar menor ouvido ao que você está falando. Tá certo? Irmão Edivaldo. Eu vou ler aqui numa outra versão para ver se ajuda mais ou complica mais. Ótimo, muito bom. Nessa versão aqui diz assim, ó: guarde para você diante de Deus a convicção que você tem. Guarde para você diante de Deus a convicção que você tem. Feliz aquele que não condena a si mesmo na decisão que toma. Muito bom, irmão Edivaldo. Isso foi muito significativo em outra versão. Muito bom. Acho que ajudou bastante. Muito cuidado para que a gente não diminua as pessoas. Muito cuidado. E eu vou dizer alguns pontos aqui, depois que o irmão Giovanni falar, eu vou colocar alguns tópicos aqui muito importantes que a gente não deve fazer nunca. Né? Jesus não fez, e muitas vezes Jesus condenou este tipo de ação. E era uma ação muito comum entre os judeus, que não eram verdadeiramente de coração transformados por Deus. Irmão Giovanni. Aqui só uma dúvida. Se eu ler essa passagem fora do contexto, eu posso me equivocar e ter um conceito errado. Esse conceito, o contexto aqui, está falando que eu tenho que ficar para mim as minhas convicções não doutrinárias, posições pessoais que não vai de encontro aos mandamentos e ensinamentos de Deus, Jesus e os apóstolos. Agora eu pergunto, nas minhas crenças doutrinárias a respeito de Cristo, do Evangelho, eu tenho que ficar para mim ou, ao contrário, evangelizar? É só essa questão, cuidado. Muito bom, irmão Giovanni. Não quis me ater muito aos detalhes disso, mas este é um princípio bíblico, não é? Esse é um princípio. A Bíblia ensina por meio de mandamentos que são muito claros, mas, na verdade, são poucos no Novo Testamento. Mas uma forma que a Bíblia ensina, e muito, de uma forma muito variada, no Novo Testamento, são princípios. Princípios são fórmulas para que você encaixe dentro de alguns contextos, né? E o contexto de Romanos capítulo 14, especificamente fala sobre a fé que eu tenho sobre o que eu devo comer, o que eu não devo comer. Né? Entendendo, né, que todo o contexto diz que nada que se come contamina o homem, tá certo? Mas o princípio importante desse texto de Romanos capítulo 14 é para que o foco é individual, é para cada um de nós. Muito cuidado para que você não condene, que você não se libere para comer alguma coisa, mas a sua consciência venha doer por causa disso. Não tem problema nenhum eu beber um copo de cerveja, mas na hora que você está bebendo um copo de cerveja, a sua consciência vai doer. E ali, esse é um princípio individual. Agora, ali traz um outro princípio também, é que se for para escandalizar alguém, é melhor não fazer. Né? Isso é sugerido em outros textos. Então, eu trouxe esse texto apenas para que a gente tome muito cuidado, usando ele como princípio apenas, que a gente tome muito cuidado. Nós temos uma fé em doutrina, e ela deve permanecer e devemos trabalhar muito nela. Porém, isso serve de princípio para mim também, para que eu respeite aquilo que a pessoa crê diferente de mim. Se ela der abertura para que você explique por que você entende aquilo, muito bem, mas esteja muito firme no que você acredita, independente daquela fé que o outro tem. Tá certo?
é só para fechar aí uma ideia. Por que eu trouxe esse assunto à tona? Porque algumas coisas, irmãos, nós colocamos como uma fé tão fechada, mas termina dando entonação de arrogância. Bom, eu vou dar a lista aqui das coisas que nós não devemos fazer na hora de pregar para os nossos familiares, na verdade para ninguém, mas principalmente em casa. Sérgio, Oi? eu levantei a mão ainda com essa questão. Eu gostaria que você me desse um esclarecimento para continuar nesse estudo. Pois não. Posso Pode fazer a pergunta. Deveras foi maravilhoso o apontamento que Giovanni fez, que realmente muitas vezes nos confundimos, né? E aí pomos questões pessoais ali no meio da doutrinária, do que realmente deve ser da parte de Deus e tal. Inclusive, eu tive uma questão dessa há muitos e muitos anos atrás com um irmão que usou justamente essa passagem e disse, olha, eu faço tal coisa e não me condeno. A Bíblia diz que feliz o homem que não se condena no que faz. Porém, eu creio que aquilo que ele estava fazendo era condenativo. Você acha que você está um trocadilho aí da compreensão. O que você faz também não deve ser algo condenável. É isso que eu compreendo, eu gostaria que você me esclarecesse. Sim. É o fato de eu não me condenar e pronto, ou aquilo que eu faço também está certo, está correto? Bom, irmão, mas na verdade, assim, nós podemos até trabalhar nesse texto, e prometo a vocês, né, que eu vou trabalhar melhor nele na próxima aula. Mas por que eu usei esse texto agora? Porque, ó, irmão, nós podemos até estar muito certo no que nós acreditamos, mas jamais permita que isso seja motivo para você se tornar arrogante, ou pretensioso, ou egocêntrico, entendeu? E é isso que eu vou falar agora, entende? Então, tome muito cuidado. Se, na verdade, eu devo me conter e tomar cuidado para não parecer arrogante para o outro, imagine quando minha crença não tem base bíblica, tá bom? Só um minutinho, então, eu já vou dar a palavra para o irmão Joselito. Eu vou falar 5 palavras que não faça isso. E muitas vezes, na verdade, você termina usando essa forma. Arrogância. O que é uma pessoa arrogante? Então, arrogância, julgamento, prepotência, orgulho e comparatividade. Não faça isso. Ou que você fizer, se você tiver que comparar, tome muito cuidado com as comparações. Mas essas 5 palavras, os cristãos costumam fazer isso. A última eu não escutei, seu Sérgio. O quê? A última eu não escutei. Eu estou anotando aqui, eu não escutei. A última é comparações. Eu vou citar de arrogância. Nunca seja arrogante na hora de pregar o evangelho. Tá, já anotei. Nunca faça julgamento de intenções. Muito cuidado para você não julgar intenções ou aquilo que você não sabe. Aquilo que é informação que vem de outro. Terceira palavra, nunca seja prepotente. Nunca faça por orgulho. Muito cuidado. A palavra orgulho, ela é uma faca de 2 gumes. Por um lado, é bom você ter orgulho próprio, você se sentir orgulhoso de alguma coisa, de um irmão que você ensinou e ele continua na fé. O apóstolo Paulo estava orgulhoso de Timóteo, mas não permita que seja orgulho próprio, não é? E a última palavra é ser uma pessoa que faz tudo comparação. Aqui é melhor do que lá. Tá vendo que lá você faz isso? Aqui eu não faço. Aqui a gente não faz isso. Então, muito cuidado, né? Eu quero trabalhar um pouquinho nessas palavras agora, tá certo? Porque existe, irmão, o pecado do bem. Vocês vão achar estranho isso, né? Existe pecado do bem? O pecado do bem é aquele que parece que você está acusando uma pessoa com uma intenção, mas, na verdade, você está cometendo um erro pior do que ela. Então, olha só. Arrogância. Arrogância é quando você se acha investido de certeza e que não dá espaço para certeza de mais ninguém.
É quando a sua verdade é melhor do que a dos outros. Eu sei, irmãos, que nós temos verdades porque estudamos muito, mas devemos tomar o cuidado para que isso não pareça arrogante para o outro. E nós escorregamos muito nessa arrogância. Quantas pessoas que escutam nós, que nos escutam, falando de verdade de forma arrogante? Então, eu tenho uma verdade bíblica, como o irmão Giovanni falou, temos uma verdade, uma doutrina estudada, compreendida. Mas a maneira como se passa ela para as pessoas pode parecer de abuso de autoridade. Pode parecer que você não respeita o que ela acredita. Ou pelo menos você não ouviu o que a pessoa acredita. Quando que a arrogância ela se torna mais evidente? É quando você não percebe que está sendo arrogante. Quando você não percebe que você não está ouvindo a outra pessoa, e quando você não percebe que aquele ambiente, por exemplo, está se tornando um ambiente de caos, muito mais do que de esclarecimento. Mas você se sente na obrigação de empurrar aquilo que você acredita, a sua verdade. E isso geralmente acontece com aqueles que parecem ter mais certeza. Às vezes nós temos tanta certeza, irmãos, tantas certezas, mas que nós devemos ter que tomar muito cuidado na hora de expor estas certezas que nós temos. A arrogância, muitas vezes, é o contrário de humildade. Então, e quem está sendo arrogante nem sempre percebe que está sendo arrogante. Vou dar um exemplo disso, tá certo? Olha, a igreja que eu pertenço, ela é a igreja correta, é a igreja certa. Isso pode não ter mentira nenhuma, mas dependendo do contexto, dependendo do que as pessoas, e se elas estão ou não abertas a nós, isso pode parecer arrogância. Você tem sua esposa do seu lado, você tem alguém da sua família que faz parte de uma outra religião, de uma outra igreja, de uma denominação, enfim. E como você acha que soa para ela você dizer que ela está na igreja errada ou que a sua é a igreja certa? Quando essa verdade chega num momento em que a pessoa não está aberta, quando ela não tem a compreensão, quando ela não se ofereceu para estudar esse assunto, certamente isso parecerá arrogante. E olha os exemplos de Jesus quando ele fala, os exemplos de Jesus quando ele fala da sua igreja. Ele não compara ela a nada, nem a judaísmo. Quando Jesus coloca a igreja, ou o reino de Deus através da igreja, diante do judaísmo, diante da lei de Moisés, sempre foi com todo respeito. Sempre foi com todo respeito, dizendo a verdade bem contextualizada. Jesus apenas respondia, e nem sempre foi assim, a partir do Mateus capítulo 23, ou aliás, Mateus capítulo 15 para frente, é quando Jesus começou a não tolerar mais a hipocrisia dos religiosos da época. E ele só partiu para cima deles com palavras de ordem, com palavras condenativas em Mateus capítulo 23. Quando ele chama de raça de víboras, sepulcros caiados. Mas quantos anos se passaram? Quantos capítulos de Mateus se passaram que Jesus teve muita paciência e foi trabalhando para eles? O fato é, irmãos, independente da verdade que você acredita ou que você sabe, nunca pareça arrogante. Irmão Bira, depois o irmão Edivaldo, para a gente continuar aqui, que temos muito assunto para hoje. Só para dar um exemplo do que você está falando, um irmão nosso estudou a Bíblia com uma pessoa, e todo dia que ele chegava na casa dela, tinha uma santa de quase 2 metros na sala. Ele nunca tocou no assunto dessa santa. Ele sempre respeitou. Chegava lá, é como se a santa não estivesse ali. Ele estudava a Bíblia com ela, falava com o rapaz, né, com o irmão,
estudava a Bíblia com ele, falava de Cristo para ele, para a esposa, e os dois se converteram a Cristo e jogaram a santa fora. E ele nunca tocou no assunto da santa, nem que devia pegar ela, que não prestava, jogar fora. Católico, roxo, os dois. Só para dar um exemplo para o que você está falando, Sérgio. Obrigado, Bira. Obrigado. Muito bom De isso. nada. Muito bom isso. Agora, olha só, né, o que o Bira acabou de falar. Se vocês me permitam, eu vou aí trabalhando no que vocês me vão falando, tá? Dependendo do contexto, essa história poderia ter finalizado em que eles se converteram. Dependendo do contexto, você não precisaria nem dizer que eles jogaram a santa fora. Entende o que eu quero dizer? Então, olha como a gente às vezes esquece e escorrega, porque o público às vezes vai se ofender simplesmente com o final da frase. Poxa, mas jogou a santa fora? Não é? Nem entenderam a conversão. Mas olha como isso tudo é muito importante. Edivaldo, depois o Júnior. Na época de Jesus, quando ele veio, né, tinha só uma religião, vamos dizer assim, né, e Jesus estava cumprindo ainda ali, né, a lei, né, porque foi o único que cumpriu a lei. Em Cristo a lei foi cumprida, né, vamos dizer assim, né, e depois inicia-se a nova aliança, né, e como você colocou, Jesus, quando precisou pegar durinho lá, pegou. Mas onde eu estou querendo chegar principalmente numa família grande igual a minha. Às vezes agora, como no final do ano, como a gente vai almoçar todo mundo na casa da mãe, aí tem gente de todas as crenças. Aí tem santa, aí tem, né, enfim, vamos rezar, vamos orar, e é preciso realmente, como o Bira colocou, ignorar certas coisas e falar só de Cristo. Mas não deixa de surgir, né, perguntas, né, e aí cada um quer dar a sua opinião, porque um é adventista, outro é batista, outro é, sabe, outro é, enfim. Então, realmente, para que você tenha essa sabedoria e não seja arrogante, você tem que esperar a sua oportunidade, o seu tempo. Quando pedirem para você dar a sua opinião, você fica quieto, ouvindo, não interrompe, deixa a pessoa falar, entendeu? É isso que eu faço. Aí depois, quando chega a minha vez, eu falo. Aí depois eu vou falar assim, meu Deus, para que eu falei? Agora não param de perguntar. Muito bom, isso é bom. Você tocou num ponto muito importante, Edivaldo. Escutar, né? No segundo ponto, daqui a pouquinho, eu vou falar exatamente sobre isso. Agora a gente está em que não faça isso. Daqui a pouco a gente vai falar, faça isso. Tá bom? Então, mas é muito bom. Então, não seja arrogante, de forma alguma. Essa tem que ser uma preocupação muito importante. Porque, irmãos, às vezes não é nem intencional a arrogância. Mas muitas vezes, e espero que seja não proposital, mas muitas vezes, irmãos, a gente fica ansioso para falar a verdade. A gente fica impaciente para compartilhar o que a gente vê. Mas respeite sempre o contexto da outra pessoa. Entende? E a arrogância, ela vem muitas vezes disfarçada na boa vontade. Na boa vontade, porque a arrogância não é só na intenção. A arrogância é a forma, muitas vezes. Tá certo? Eu acho que é o irmão Júnior, depois o irmão Praia. Irmãos, boa noite, boa noite. Tudo bem, Bira? Edivaldo, tudo bem, irmãos? Sérgio, eu sempre uso um exemplo nisso que você está falando, né, sobre essa necessidade de não ofender, né, não demonstrar essa arrogância. Sempre se colocar no lugar da outra pessoa, né? Imagine, tem pessoas aqui com 10, 20, 30, 40, 50 anos de cristianismo. Então, seria a mesma coisa que alguém chegar para você e falar, olha, Sérgio, você sabia que tudo isso que você fez nos últimos 30 anos está tudo errado? Isso vai tirar o seu chão, né? Você vai falar, como assim? Então, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa que, sinceramente, ela está acreditando numa coisa que nós sabemos que é errada, né? Mas ela está ali, sinceramente, ela faz isso de todo o coração, né? Então, quando ela ouve uma frase dessa aí, se a gente não se colocar no lugar dela e pensar, puxa vida, se alguém falasse isso para mim, como eu me sentiria, pode ser desastroso, né? Muito bom, muito bom. Ô, Júnior, parabéns, foi ótimo o seu comentário. Irmão, deixa eu chamar a atenção para uma coisa, com muito cuidado que eu vou falar agora, tá? Jesus, quando se encontrou com Nicodemos,
a Bíblia, ela só vai citar algumas frases daquele encontro. Mas, irmãos, aquele encontro ele deve ter durado muito mais do que 1 minuto. Aquelas frases a gente lê em 1 minuto. Mas aquele encontro durou alguns minutos, provavelmente até mais do que 1 hora. E não se esqueça disso, né? No filme, a gente tem as licenças poéticas, né? Que eles complementam aquele acontecimento com frases e tudo. Mas para que Nicodemos tivesse toda aquela conversa com Jesus, narrada apenas alguns detalhes, é porque Jesus respeitou muito Nicodemos, isso que você acabou de dizer. Nossa, é trabalhoso conversar com as pessoas, irmãos. Não é só jogar uma verdade que o Espírito Santo vai cair como um raio na vida dela. O ser humano trabalha de forma processual. O ser humano, ele processa pensamento, processa verdade. Tem um tipo de perfil comportamental que nós chamamos de analíticos. São pessoas que escutam uma coisa agora, mas ela só vai concluir dias depois. Não é porque ela não é inteligente, mas é porque ela precisa ter muita certeza. Ela vai colocar aquilo em análise com muitas outras coisas na vida. Já alguns irmãos, como eu, por exemplo, que sou mais rápido e às vezes me precipito por causa disso, basta uma frase, para mim, eu já conheci o livro todo. Mas nem todo mundo é igual. Algumas pessoas precisam de mais tempo, um processo. Então, a gente tem que fazer isso acontecer como um processo. Deixa Deus no controle, né? Mas isso que o Júnior colocou é muito importante. Respeitar isso. Cuidado para que você não ofenda as pessoas, né? Isso também é uma forma de arrogância. Prime, por favor, irmão. Então, irmãos, eu vejo que, como o Sérgio colocou, quando ele fez o anúncio e o pedido, eu coloquei meus 10 irmãos, eu coloquei com as esposas, então por isso que deu quase 20, né, mais 2 namorados, minha filha, 20, uns 20 pessoas, eu falo. Então, logo quando eu converti, eu logo levei o evangelho para minha casa, né? Então, o irmão, o evangelista que foi até lá, nós fizemos um estudo de casa durante uns bons meses lá, ninguém converteu, e é justamente o que você está falando. Ele não teve esse cuidado esses pormenores que você está ensinando aqui hoje. Esses detalhes é muito importante. São detalhes importantes. Na verdade, ele pregou o conhecimento e tudo, mas ele fez com que as pessoas também da minha casa cumprisse aquilo que Jesus colocou. O profeta não tem honra na sua própria casa. Muitas vezes, todo mundo começou, a partir daquele momento, todo mundo era religioso, ninguém nem ia à igreja, passou todo mundo ia à igreja, né, que professava, que era a igreja católica. Então, Jesus não poupou sua mãe, Jesus não poupou seus irmãos. Ele falou a verdade, né? Nem seus irmãos criam nele. Por todo o exemplo que Jesus deu. Eu sei que você vai estar falando muito sobre essas coisas, mas desde já é bom a gente pensar sobre isso, né? Sobre a verdade. A gente não pode também baratear o evangelho, nem também, muitas vezes, a gente vai querer andar em cima de ovos por causa dessas coisas, mas a gente precisa atentar ao que o Sérgio está colocando hoje para que a gente possa melhorar. Quem sabe, né? A gente não perder essa visão e nem esse amor. Por isso que eu coloquei os 10 lá. Oi, pode concluir, Joselito. Não, eu já concluí. Por isso que eu coloquei, porque realmente foi o que aconteceu, né? Bloquearam e a gente tem vida, graças a Deus, minha esposa... naquele trabalho que foi feito lá, muito interessante. Ninguém da minha casa converteu, não. Mas o meu vizinho da frente converteu, aí depois converteu o irmão dele, e lá no bairro converteram muitas pessoas, através dessas pessoas. Muito a gente bem. não pode perder, né, a fé, né? Verdade, irmão. Eu peguei no dicionário essas palavras, sabe? Prepotência, arrogância, e elas têm um significado muito forte. Vou voltar a falar posteriormente sobre isso. Mas olha, irmãos,
somos muito mais tentados a dizer que o outro não presta, que o que ele faz não serve, do que qualquer outra religião. Sabia disso? Muitas vezes as religiões estão se defendendo. Há uma estatística nos Estados Unidos que diz que a maioria das denominações, elas gastam a maior parte do tempo se defendendo no que acredita. Algumas religiões passam a maior parte do tempo atacando o que ela não acredita. E isso, olha, algumas expressões a gente tem que usar com muita maturidade. Ah, ele não é cristão. Eu sei, irmãos, que isso pode carregar uma grande verdade. Mas no momento errado, para a pessoa errada, você está sendo julgado como discriminatório. E lembre-se que a gente está falando para as pessoas da família. Ninguém tem mais autoridade em nos acusar e nos apontar e nos enfrentar do que dentro de casa. É dentro da família que nós recebemos as maiores oposições. Que as pessoas têm coragem, porque têm intimidade com você. Por isso que é muito importante você se preocupar com o que eles dizem de você. Será que em matéria de falar o que Cristo falou, ou falar da Bíblia, será que a sua família te acha arrogante? Será que ela acha você prepotente, pretensioso, que só você que é o certo de tudo? Irmãos, tome muito cuidado para não parecer isso para eles. Muito cuidado para não parecer isso para eles. Só Jesus quem afirmou: eu sou, eu tenho, eu faço, eu sou o que sou. A palavra espírito, né, vem daquelas expressõezinhas hebraicas lá que diz: eu sou o que sou. Nós não somos nada. A palavra espírito para nós é somente eu. O sou está em construção em Cristo Jesus. Somente Deus que é imutável. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque enquanto nossos familiares estão nos vendo, defendendo uma verdade, nós não precisamos defender verdades, irmãos, a não ser que as pessoas nos convidem para defendê-la. Se já é ruim você defender uma verdade diante de quem não quer ouvir o que você quer dizer, pior é quando você acusa a inverdade do outro. Então, muito cuidado, irmão. Não faça isso. Não seja arrogante. Ou seja, não imprima, não force as pessoas a te ouvir. Não force ninguém a te ouvir dentro de casa. Seja filho. E eu sinto dificuldade, irmãos. Eu tenho um filho de 14 anos que não forço de estudar a Bíblia, ele acompanha a gente de tudo. É um menino especial. E sei que o Senhor tem planos para ele. Mas eu tomo muito cuidado, porque às vezes eu sinto dentro de mim a impaciência de querer que ele estude a Bíblia. Entende? E muitas vezes eu posso parecer arrogante. Ah, se você não quer vir para cantar, então tudo bem, você não precisa de Deus. E quando a minha esposa, agora não, graças a Deus, mas eu conheço casais, irmãos, que o marido... Sabe, que o marido simplesmente, ele não conquistou o respeito da esposa, ou a esposa não conquistou o respeito do marido como cristão. Vamos falar em detalhes sobre isso. Mas é muito... Cuidado, não faça isso, não faça com arrogância, não faça com julgamento. Julgamento da intenção. Ah, mas a sua oração precisa ser acompanhada da obediência à palavra de Deus. Ah, não, e a gente vai ouvir coisas dos nossos familiares. E se você prestar atenção, já vou te dar a palavra, irmão Antônio. E se você prestar atenção, muitas frases dos nossos familiares que não são convertidos ainda são mais uma defesa deles do que propriamente uma certeza. E a família tem uma tendência muito grande, irmãos, de querer mostrar que tem, só para que você veja que ela tenha, para ela não se sentir inferiorizada. Nas nossas famílias, irmãos, nós vamos ter homossexuais. Eu tenho na minha família.
nós temos homossexuais nas nossas famílias. Nós vamos ter pessoas de religiões absurdas no nosso ponto de vista. Algumas até que são muito condenadas pela própria Bíblia. Nós vamos ouvir absurdo da nossa família, porque os nossos familiares têm coragem de dizer para a gente. Eles não têm intimidação nenhuma com a gente, porque não vai sair no soco e pontapé, né? Pelo menos espero que não, não é? Então, os nossos familiares estão abertos para falar. E nós precisamos ter sensibilidade para entender o que eles estão querendo dizer com aquilo. Entende? Vamos ter sensibilidade para você nunca ser arrogante, ser prepotente, ser orgulhoso. Entende? E nem sempre, irmãos, comparação é boa. Mas, enfim, o que é então que nós devemos fazer para os nossos familiares antes de qualquer coisa? Eu tenho 2 dicas muito sérias e importantes que a gente vai encontrar no Novo Testamento. A primeira, João 3,30. Edivaldo vai abrir aí para a gente, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Olha a postura de João Batista. João 3,30. É preciso que ele cresça e eu diminua. Todo mundo sabe de quem é essa frase, né? Todo mundo sabe da postura de João Batista. Claro que tem todo um contexto, mas eu quero que a gente preste atenção num detalhe. Quando você quiser pregar para a tua família, saia de cena. Não deixe que você apareça mais do que Jesus. Não é? Não deixe que o Sérgio, o Joselito, o Giovanni, a Betânia, não deixe que o Sérgio queira estar certo. Não faça isso. Mas dê espaço para Jesus. Coloque Jesus no centro, literalmente. Antônio, para eu poder continuar. Desculpa, irmão, eu esqueci de te passar a palavra. Desculpe. Não tem problema. Essa questão eu tenho pensado e orado toda noite, né, para pedir a Deus sabedoria e exatamente isso que os irmãos têm falado. Eu tenho uma irmã que é da Igreja Unida do Brasil, depois ela foi para a Assembleia, tenho uma que é adventista, que acho que já deu até flor no adventismo, eu tenho irmã que é da R.R. Soares, tenho uma que é católica, tenho um irmão que é alcoólatra, tenho uma irmã que usa drogas, e eu tenho orado a Deus e pedindo de Deus sabedoria para como levar o evangelho para esses meus irmãos, justamente com esse cuidado que o irmão tem colocado, de como falar de modo que eles não se sintam ofendidos ou atacados ou agredidos, ou de modo que eles nos olhem como, tu é o certinho, quer dizer, só tu que é o certo, só tua igreja que é a certa. E até então eu tenho estado calado, porque até então eu ainda não tenho percebido uma maneira de como chegar de forma assim, para colocar o evangelho de modo que eles possam dar ouvidos. E aí eu até pergunto, algum de vocês teria como nos dar assim, vocês que já chegaram a evangelizar dentro da casa de vocês e tiveram resultados, como vocês nos colocariam essa experiência? É para isso, irmão Antônio, que nós estamos aqui, né, para trocar essas ideias. Vamos falar mais detalhes. Muitas dicas a gente vai ter aqui dos irmãos, uns dos outros. E eu te digo, irmão, às vezes eu perco uma noite de sono pensando como falar com meu filho de 14 anos. E graças a Deus, porque ele é um menino muito correto em tudo, mas é porque eu queria que ele estivesse na igreja em breve, porque ele já está começando com a idade de ser responsável por ele mesmo. Ainda é cedo, mas já está começando. Eu, às vezes, perco o sono de tentar fazer com que a minha irmã volte para a igreja. Ela está afastada da igreja. Eu só tenho ela como irmã. Perdi um irmão com 28 anos por causa de drogas. Eu tenho sobrinhos, eu tenho parentes, primos, que
que eu gostaria muito de conversar, de compartilhar o evangelho com eles. E sabe, e eu vou te dizer algo, nós devemos sim gastar muito tempo refletindo sobre como nós estamos nos comportando diante dessas pessoas. E eu digo, irmãos, muitas vezes o silêncio, como um bom exemplo, vale mais do que muitas palavras. E eu quero só te dar uma dica importante para todas essas denominações, né, que às vezes estão na nossa família. Cante com essas pessoas, tenta se unir a elas com aqueles pontos convergentes. Eles conhecem Jesus? Então vamos bater um papo com eles sobre Jesus. Você lembra de Jesus naquela parábola? Que legal, né? O que tu acha? Tenta fugir dos pontos que são que se confrontam. Mas a gente vai falar sobre essas dicas. Eu preciso, irmão, só dar uma adiantada bem rapidinho aqui, tá certo? Mas vamos lá. Saia de cena, sempre lembre-se disso. Você é o menos importante. Né? Você é o menos importante. Se você sai de cena, você precisa apontar Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Né? Ninguém lance outro fundamento, o qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Entende? O que vai se tornar alicerce no evangelizar a nossa família é Jesus. É falar de Jesus. Olha, eu gosto de que Jesus falou isso. Às vezes é difícil compreender. O que você acha? Traga Jesus para o centro. Quando nós ajudarmos as pessoas a se interessarem por Jesus, você resolveu metade dos problemas de evangelismo em casa. Entende? Aponte para Jesus. Precisamos apontar para Jesus. Não Jesus, o religioso. Muitas vezes nós vamos falar frases que Jesus falou. Devemos dar o exemplo que Jesus deu. Mas que Jesus seja o centro. Então, a sua maior intenção e o seu maior esforço sempre tem que ser colocar Jesus no centro da conversa. Quando nós aprendemos a conversar sobre Jesus com a nossa família, tudo vai mudar. Olha, muitas vezes nós estamos querendo falar para as pessoas obedecerem um mandamento, um ensinamento da Bíblia. Para as pessoas que ainda nem sabem sobre Jesus. Quem é ele? Ele era homem, mas ele era Deus também. Por que ele era homem? Porque ele viveu como nós. Ele enfrentou o que nós enfrentamos. Jesus era ser humano. Olha, e o que ele fez nessas situações? Então é muito importante que a gente fale de Jesus, que a gente fale o que Jesus falou, que a gente faça o que ele fez. Então, só para a gente resumir aqui, alguém pode me dizer o horário, por favor? 9h18. 9h18. Já passei demais, irmãos, me desculpem. Eu sei que outras pessoas têm compromisso, mas que bom que está todo mundo aqui. Hoje foi só uma geral do que nós vamos conversar. Na semana que vem a gente vai estar falando, irmãos, vamos pensar no contexto, marido e esposa. E você quer pregar para sua esposa, você quer pregar para o seu marido. Nós vamos falar sobre como o marido e a esposa reagem a um cristão. Né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos irmãos, nossos tios, sobrinhos. Cada área, ou cada, como é que se diz? Grau de parentesco que você tem, há uma tendência de te enxergar. O meu sobrinho disse, na passagem de ano agora, ele tem 2 sobrinhos, né, filho da minha irmã, e, na verdade, tenho 4. 2 do meu irmão que faleceu e 2 da minha irmã que está viva. E tenho 2 sobrinhos. E o meu sobrinho, ele e a sobrinha perderam o pai há mais ou menos aí 10 anos. E o meu sobrinho disse na mesa, eu não tive muita referência de pai, palavras dele. A minha referência de pai é minha mãe e o meu tio. Porém, o meu sobrinho, ele já me viu em pecado. Mesmo sabendo que eu era cristão,
meu sobrinho já me viu em pecado. Não é que ele me viu cometer pecado, ele me viu andar em pecado há alguns anos. E sabe, irmãos, eu sei que eu sou referência para ele. Eu não posso construir um ser perfeito para ele. Mas como é difícil sair de cena quando eu sou o cenário para ele. Hoje ele já me vê muito diferente. Hoje ele já me respeita de novo. Mas, irmãos, muitas vezes, quando a gente é a referência, e às vezes precisamos ser, quando somos referências, para construir leva muitos anos, mas para destruir é muito rápido. É muito rápido. E por isso que eu acho que é muito importante o que eu vou dizer agora para os irmãos. Isso tudo é um resumo, tá, do que vamos falar nas próximas 6 encontros. Se você quer pregar para a tua família, aprenda a pedir perdão publicamente para a família. Jamais seja arrogante. Vamos nomear isso? Não seja arrogante, pretensioso. A forma tem que ser humilde. Vamos aprender humildade, principalmente em casa, onde ela mais vai servir. Porque na rua, no trabalho, em outros lugares, as pessoas não sabem da gente. Então, jamais ser arrogantes. Vamos aprender a pedir perdão. Colocar Jesus no centro. Colocar Jesus no centro. E esse meu sobrinho sabe o quanto eu me arrependi diante de Deus, diante da família. Não é? E esse meu sobrinho andou comigo muitas vezes, trabalhou comigo também. E eu sempre tomava muito cuidado para ser exemplo para ele. Mas o melhor de tudo é o que Deus constrói no arrependimento. E nós precisamos, não é só o falar de pedir perdão, irmãos. Para pregar para os nossos familiares que conhecem toda a nossa história. Que conhecem toda a nossa história. Mais importante de tudo é que você saiba que eles estão olhando para você mais do que ouvindo você. As coisas que você diz falam tão alto que eles não podem ouvir. As coisas que você faz falam tão alto que eles não conseguem ouvir o que você diz. Mais uma vez, as coisas que nós fazemos falam tão alto que os nossos familiares não podem ouvir o que estamos dizendo. Nosso exemplo, muito importante. Se foi ruim, torne ele bom hoje, torne ele excepcional hoje. Quanto maior foram os nossos pecados diante da nossa família no passado, mais glorioso tem que ser o caráter de Cristo que vive em nós a partir de hoje. Espero, irmãos, que os próximos encontros venham trazer mais esperança para a gente. E o irmão que perguntou agora há pouco, irmãos, eu tenho aqui para os próximos encontros posicionamentos de Jesus que são infalíveis. Palavras de Jesus que falam a alma. E o trabalho de Jesus, que são os maiores exemplos que qualquer família precisa ter. Que Deus nos abençoe e que Ele nos coloque no coração o desejo ardente de ser cristão na hora de lavar uma louça, na hora de falar com carinho, na hora de mostrar para a nossa família uma verdadeira conversão. Que Jesus, ele seja a luz que nós propagamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tem muito assunto, irmãos, e eu fico muito contente de estar aqui com vocês. Mais uma vez, estou orando por seus familiares. Passe o nome deles, o grau de parentesco, e a partir de hoje a gente vai estar orando bastante para que o Senhor fale antes de você, os seus familiares. E nós teremos, assim, grandes ensinamentos do Senhor Jesus
para evangelizar e uma casa não ser dividida, ser uma casa totalmente unida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Passo a palavra aí para o irmão Avaí.